Está no ar mais um episódio do podcast Conversar. Esse podcast no qual a gente conversa com intelectuais, economistas. E hoje nós temos a honra de ter aqui o professor Rafael Valim. Professor, gostaria de começar te perguntando um pouco da sua trajetória, como é que foi chegar no direito, por que o direito e por que o direito administrativo? Como é que foi escolher essa área? Muito bem. Em primeiro lugar, agradeço o honroso convite, o seu convite, professor, que é uma pessoa por quem eu tenho uma enorme admiração. Imagina, obrigado. E estou muito feliz de ter essa oportunidade de dialogar com o senhor e contigo também, Obrigado. que estou tendo a oportunidade de conhecer nesse momento. E pelas referências do professor José Márcio, eu já tenho certeza de que é uma pessoa brilhante que tem um enorme futuro no universo jurídico. Por que escolhi o direito e notadamente o direito administrativo? Eu, desde molequinho, tenho algumas referências do direito na minha família e sempre me interessei pelo tema e por essa área. Foi uma coisa de vocação mesmo. Depois prestei vestibular, entrei na PUC São Paulo e lá fiz toda a minha trajetória acadêmica. Confesso que no começo da faculdade estava um pouco desgostoso com a faculdade, até o segundo ano não estava encontrando ali muito do que eu esperava. Aí eu ficava fazendo outras coisas e não cursar direito, a faculdade de direito. Até que chega no terceiro ano de faculdade um grande professor que é até hoje minha referência absoluta no direito, que é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Graças a Deus está vivo, né? Com 87 anos. Sim. Grande professor. Uma grande figura, e para mim a grande figura do direito brasileiro, latino-americano, do direito público. E eu brinco que eu não sei se ele me salvou para o direito ou todos devem lamentar que o professor Celso me segurou nessa área, né? E aí eu tive a alegria de ser o último orientando dele no mestrado, o último orientando no doutorado e depois ingressei para os quadros da Faculdade de Direito, dando aula de Direito Administrativo e de Fundamentos de Direito Público. E então eu faço parte dessa escola de Direito Administrativo da PUC São Paulo, que sempre foi uma escola de Direito Administrativo, de Direito Público, que teve como grandes referências e grandes nomes o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, né, mais recuado, e depois Celso Antônio Bandeira de Mello e Geraldo Ataliba, foram as figuras maiores dessa escola, e que sempre se marcou por um forte compromisso com o Brasil, um forte compromisso com os interesses nacionais, uma defesa do Estado e do desenvolvimento nacional, e como eu me vejo, né, dentro dessa escola de pensamento, mas não só de pensamento, mas também de atuação na esfera pública. De modo que eu estou no direito administrativo por uma pessoa que se chama Celso Antônio Bandeira de Mello. Muito legal. E como que foi conciliar isso com a vida profissional? Porque você também tem conhecido por ser um advogado militante na área, né, do direito administrativo. Eu sempre fiz essa conciliação que realmente não é fácil. Eu na verdade, minha vida sempre, nada é trivial. Eu passei no mestrado. Naquela época, o mestrado em direito administrativo, nessa área do direito administrativo, era concorridíssima. Então, e eu no quinto ano de faculdade, acabando a faculdade, resolvo, vou prestar para o mestrado para ter aula com o professor Celso no mestrado. Então. Chego na sala para ter aula,
centenas de pessoas, sei lá quantas pessoas tinham lá prestando para 2 vagas. Acho que era isso, 2 ou 3 vagas. E aí, juízes, desembargadores, promotores, tudo. Falei, nossa, não tem uma mínima chance disso. Eu não sei ao certo quantas, 3, 5 vagas, 2 vagas, enfim, alguma. Só sei que eram pouquíssimas vagas se comparado ao número de candidatos. E para minha absoluta surpresa, eu fui aprovado para o mestrado, e aí surgiu o problema que eu não estava formado. E aí, enfim, deu-se um jeito lá, e eu, excepcionalmente, aí, como eu ia ingressar no ano subsequente, consegui entrar no mestrado. E então eu fiz o mestrado e doutorado muito cedo. Também depois logo emendei com o doutorado, e em todo esse período a vida acadêmica esteve imbricada com a minha vida profissional. Então os colegas de mestrado e doutorado depois se tornaram parceiros de trabalho e assim por diante. Então, e até hoje é claro que eu continuo tendo essa marca acadêmica na minha vida profissional como advogado, né? Hoje muito mais advogado que acadêmico, confesso. Antes era o contrário. Mas estou bem nessa atual fase. Legal. Doutor Valim, antes de fazer a minha pergunta, eu queria reiterar aqui os agradecimentos. Uma honra para nós. Imagina. Eu aprendi a admirá-lo, confesso, recentemente que eu digo a partir da Lava Jato, né? E uma honra para nós tê-lo aqui no nosso podcast, que está praticamente se inaugurando, que ele é recente. E nós temos 2 coisas em comum. O nosso passagem pela PUC, né? E eu também fui aluno do Celso Antônio Bandeira de Mello. Que bacana. Em 75, no segundo semestre de 75, que ele dava direito administrativo na EASP, né? Exatamente. Exatamente. Já era um brilhante. Na época, eu acho que ele devia ter a sua idade. 40, você está com 42, né? Ele tinha 40, 42 anos. Se fizer as contas, ele está com 87 hoje, né? Mas eu ia te pedir, eu adorei quando li, acho que saiu num livro junto com o meu amigo Gessé Souza, né? Gessé, exatamente. Esse teu artigo, Discurso Jurídico Brasileiro da Farsa ao Cinismo. Se você pudesse, não digo resumir, mas fazer um comentário, esse Claro. artigo é maravilhoso. E mostra a sua erudição, a sua inteligência e a sua coragem, né? Eu fiquei seu fã a partir desse artigo. Obrigado. Esse artigo compõe uma coletânea que eu organizei junto com o querido Gessé Souza, que se chama Resgatar o Brasil. Foi publicada, é uma publicação da editora Contracorrente com a Boitempo, e que reúne... tirando a mim, grandes intelectuais e grandes figuras do pensamento brasileiro. E esse artigo tem um contexto, né? Eu tive uma posição desde o início da Lava Jato, fui um crítico de primeira hora da Lava Jato, o que eu confesso que me orgulha muito, mas que também me trouxe grandes dissabores do ponto de vista pessoal, profissional, em todos os sentidos, né? Fazer uma crítica da Lava Jato hoje é uma coisa muito fácil, também muito trivial e não demanda grande coragem. Mas no início da operação, e sobretudo ali 2016, 2017, os críticos da Lava Jato sofreram muito. Precisa ter muita coragem. Muito desprendimento, porque isso custava a sua vida, né? Custava, para mim, que sempre fui um advogado, era um peso muito grande, né? E esse artigo eu escrevi depois de uma investida que sofri da Operação Lava Jato. E então ele tem a marca também desse momento de vida. Eu já vinha, como eu disse, desde 2014, quando
eclode essa operação, eu tomo essa decisão, que foi uma decisão pensada e deliberada olha, inclusive eu cheguei para os meus sócios e falei, olha, eu vou partir para a guerra, vocês não precisam vir comigo, mas eu não vou depois carregar esse peso de ter me calado diante daquilo que eu já via como um grave assalto contra o nosso país. E eles falaram, não, vamos contigo, estaremos contigo. E aí, depois, esse livro acho que sai em 2018, 2019, algo assim. Então ele nasce nesse contexto e nele eu faço uma crítica dura ao sistema de justiça brasileiro. Claro que o sistema de justiça não é uma coisa também monolítica, há parcelas do sistema de justiça que fogem de qualquer controle e das amarras e dos parâmetros da ordem jurídica, né? E então eu digo nesse artigo dessa razão farsesca que mobiliza uma parte do sistema de justiça brasileiro e que, claro, ganhou uma grande força na Lava Jato, mas que não se esgota na Lava Jato, né? Nós vivemos isso ainda hoje. Sim. Claro que mudam as vítimas, os alvos, né? Na Lava Jato teve essa peculiaridade de uma parcela do sistema de justiça querer capturar o sistema político. Mas nós assistimos a isso, lamentavelmente, todos os dias contra vítimas silenciosas, né? Que são as vítimas por excelência da história do Brasil, que são os pobres, os marginalizados de modo geral. Então, eu explico como essa parcela do sistema de justiça opera de uma maneira excepcional, mediante estados de exceção, e sob esse manto protetor da linguagem jurídica que dá uma razão farsesca para tudo isso. E aí depois faço uma crítica dura, um pouco irônica, mas verdadeira, sobre o processo de formação também dos juízes e que depois resulta nisso tudo que a gente vê, né? Que são, em rigor, pessoas, e aí de novo, sem querer generalizar, mas há isso no sistema de justiça brasileiro, que são pessoas que estão completamente descomprometidas com o país, né? Que não tem a mínima noção do que é o país e o que é efetivamente cumprir a Constituição. Então esse artigo faz essa crítica. Um artigo maravilhoso. Eu não teria, a competência de partida e eu também não teria a coragem que você teve. Te parabenizo mesmo. Agora, Obrigado. Vocês tiveram também uma sorte, né? Nós tivemos, o Brasil teve uma sorte do episódio lá do moço de Araraquara, né? Como é que eu esqueci? Delgatti, né? Sim, Walter Delgatti Neto. Walter Delgatti Neto. Sim, ajudou, né? Porque muito. Se não fosse aquilo, muito. Né? Não obstante a sua coragem, etc e tal, quer dizer... Não, era muito difícil. Difícil, né? A gente pregava no deserto. E o que eu conversava com o Gessé e com outros companheiros de batalha, a gente sentia que estávamos ganhando a batalha ideológica, a batalha das ideias, que isso invariavelmente nós venceríamos. Mas não sabíamos quando. E o que aconteceu é que a Vaza Jato acelerou o curso da história, né? Porque poderia ser que a gente tivesse essa vitória mesmo, olha, realmente a desmoralização da Lava Jato, tal, depois de 20 anos, depois de 30 anos, como aconteceu com a ditadura militar. Exatamente. Poderia ter acontecido isso. E a Vaza Jato me parece que fez essa aceleração do tempo histórico. Ela, claro, interferiu na própria história, na medida em que, depois dela, tudo mudou no próprio sistema de justiça, né?
aquela legitimidade que justificava as arbitrariedades da Lava Jato foi subtraída pela Vaza Jato. Né? Professor, um pouco antes, acredito que em 2017, antes de publicar esse artigo, o senhor publica pela editora Contracorrente um ensaio em que a tese central ali é a seguinte: o neoliberalismo ele tem uma forma jurídica específica e essa forma jurídica específica é o estado de exceção. Teria como falar um pouco mais sobre este ensaio e como que essa discussão está conectada com esse artigo, com o que você foi pensando depois? Porque ali me parece que é um divisor de águas, assim, né? Sim. É interessante também, até é um exercício bom para mim aqui, repensar essas coisas e refletir, porque até então, até 2014, até 2015, quando eu publico minha tese de doutoramento, eu só publicava artigos na minha área de direito administrativo. Mas esse engajamento... Se você pudesse falar o título da tua tese para os nossos... Minha tese de doutorado é a subvenção no direito administrativo brasileiro. Foi um estudo sobre a figura subvencional que não existia nenhum trabalho monográfico sobre esse tema no Brasil. Era sempre vista do ponto de vista do direito financeiro, mas ninguém abordava o tema sob o ângulo do direito administrativo. Então foi essa... E aí fiz sob a orientação do professor Celso, daí o nosso amigo também, Heleno Torres, participou da banca, entre outros. Foi esse diálogo direito administrativo, direito financeiro. Então, até 2015 eu publicava só artigos, livros e tal, na minha área, mas esse engajamento também contra a Lava Jato, em defesa do Estado de Direito, me levou a publicar trabalhos mais amplos, por assim dizer. Sim. Ou seja, influenciou também na minha trajetória acadêmica, né? E esse ensaio, o estado de exceção, a forma jurídica do neoliberalismo, que talvez tenha se convertido, junto com o livro sobre Loeffler, num dos meus trabalhos mais conhecidos. Repercussão. Né? Teve uma enorme repercussão. E depois foi publicado em inglês, em espanhol, saiu em edição italiana, na França, enfim, teve também muitas edições pelo mundo. E foi um convite que eu recebi da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Manchester, para falar sobre isso. E tem uma parte muito curiosa e engraçada também, porque esse é o texto base da minha conferência em Manchester. E eu termino esse texto, eu estava já no avião para ir a Manchester, e mando para alguns amigos, entre os quais o Nassif. Nassif, veja o que você acha. E ele imaginou que era para publicar no GGN. Quando eu pouso em Londres, um monte de gente... Porra, Valim, que interessante esse artigo seu que saiu no GGN. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu vou ver. Estava já publicado. E eu fui recebendo os comentários e de pronto, realmente, houve uma repercussão imediata. Muito interessante. E o curioso também é que essa publicação, ele está na íntegra, ainda hoje, no GGN. Não interferiu em nada no sucesso do livro, que é um livro pequeno, de bolso, que eu até trouxe para vocês. Legal. E que teve muitas tiragens e tudo isso. Mas tem essa curiosidade. E nesse livro... que eu dialoguei muito com os mestres desse tema, que são, sobretudo, Gilberto Bercovitch e Pedro Serrano, que foram as pessoas que desenvolveram realmente com grande profundidade esse tema. Mas eu desenvolvo essa ideia de que no Brasil, não só na Lava Jato, que seria, como eu acabei de dizer, uma injustiça histórica também, mas... em todo o período, né, do Brasil, da história do Brasil, nós temos exceções, estados de exceção.
O que são estados de exceção? Porque a gente muitas vezes tende a imaginar o estado de exceção como uma contraposição absoluta ao estado de direito. O que é um equívoco. Na verdade, o estado de exceção, ele pressupõe o estado de direito. E eles são zonas de não direito dentro daquele estado de direito, ou seja, no estado regido por normas. E nesse trabalho eu afirmo que há um estado de exceção jurisdicional no Brasil, ou seja, diferentemente de outros períodos históricos, o sistema de justiça é o motor da exceção, né, e não o poder executivo. O que torna o estado de exceção mais perverso ainda, porque Sim. encerrada a atuação do Poder Judiciário, não há mais a quem recorrer. O juiz é o último que fala, né? Depois da coisa julgada, acabou. E também por conta dessa razão farsesca, né? Ou seja, é mais difícil, por conta da linguagem jurídica, você desvelar o estado de exceção, né? E o que há de, me parece, inovador, por assim dizer, nessa proposta, isso consta de um honroso prefácio que eu tenho na edição francesa desse livro, da professora Marie Goupy, que é uma grande teórica do estado de exceção, e que é a lógica econômica do estado de exceção. Quando eu coloco o mercado como verdadeiro soberano, né? Ou seja, no caso ali, por exemplo, quando a gente tinha lá um Sérgio Moro dando aquelas decisões, na verdade ele era um agente. Um agente, mas havia alguém por trás daquilo que era o mercado que ditava aquilo. Então, o soberano, que por definição, Carl Schmitt, é aquele que decide sobre a exceção, ou seja, é aquele que decide sobre a não aplicação do direito, esse é o soberano, que é o que aconteceu na Lava Jato de maneira, né, maciça, é apenas um instrumento ali de um soberano ilocalizável, irreconhecível, que é o mercado. Então, foi um pouco disso que eu tratei nesse trabalho, que teve essa origem aí curiosa. Muito legal. Então, a Lava Jato acabou sendo aquilo que coloca o seu pensamento numa perspectiva mais macroanalítica. Sem dúvida. Não tenha dúvida. O estado de exceção é uma categoria que fica na franja do direito, né? Porque ele é justamente isso. E tem gente que recusa. É direito ou não é direito? É direito ou não é direito? Tem essa discussão, inclusive. Né? Se recusa esse estatuto, né, jurídico ao estado de exceção, porque, na verdade, quando você promove o estado de exceção, você estaria fora do direito. Então, até no início desse ensaio, eu faço essa discussão. Doutor Valim, me ocorre de perguntar agora, e nós vamos voltar para reflexões do direito, mas você é um intelectual preocupado com a cultura de uma forma mais ampla, né? E quando é que você teve essa ideia, junto com seus parceiros, de criar a editora Contracorrente, que já está fazendo um belo barulho? Já está. Nós começamos a Contracorrente em 2015, ou seja, já estamos quase completando 10 anos de Contracorrente. E os primeiros livros que nós publicamos foi exatamente minha tese de doutorado e a dissertação de mestrado do meu sócio, Gustavo Marinho, que a editora tem 3 sócios. Tem 3 sócios. Sou eu, o Gustavo Marinho e a minha esposa, a Camila Valim. E que são os 3 sócios também do escritório que a gente abriu desde que estávamos na faculdade. Fomos colegas de faculdade e agora, mais recentemente, nós juntamos o nosso escritório, né, com o Valfrido Vardi, com o Vardi Advogados. Então, o nosso escritório se converteu na área de direito público do Vardi Advogados, que não tinha essa área, né? E então a editora nasce
em 2015, porque eu particularmente tinha muitos projetos editoriais, muitas ideias, e aí sempre esbarrava, não, isso aqui não é comercial, isso aqui não vai ter venda suficiente. Isso me irritava profundamente. E como eu sempre fui muito irresponsável, falei, não, então vamos abrir uma editora. Vamos ver o que é necessário para abrir uma editora. Aí liguei para um amigo, o Tássio Lacerda Gama, que é um professor de Direito Tributário da PUC, que é um querido amigo, e que tocava a Noesis, que é do professor Paulo de Barros Carvalho. Falei, Tássio, o que eu preciso para abrir uma editora? Falei, você precisa de um diagramador. Enfim, falou ali, então me passa os contatos que eu vou abrir uma editora. E abrimos. Começamos devagarzinho, publicando livros jurídicos. Era uma editora jurídica no início. E aí logo vem um pedido do professor e querido amigo, professor Beluso. Valim, você não quer publicar um livro meu? O Tempo de Keynes nos Tempos do Capitalismo. Uma obra extraordinária sobre o pensamento keynesiano. Eu falei, professor, como que eu vou recusar o pedido do senhor? Claro que eu publico. Aí abrimos a editora para outros campos do conhecimento. E hoje a gente publica em sociologia, economia, direito, história, enfim, fomos ampliando e agora estamos até nos aventurando aos poucos na ficção também. Ótimo. No final da nossa entrevista eu vou ter três propostas. Muito bem. Não precisa aceitar, mas vou submetê-las. Muito bem. Mas você ia fazer... E sobre a Contracorrente, é uma editora que busca criar ali uma massa crítica, um pensamento que faz jus ao nome da editora, né? Sim. Quais que são as dificuldades em, primeiro, encontrar esses autores? É mais difícil hoje achar pessoas que pensam na contracorrente no direito ou na economia? Essa é uma questão que sempre fica. E a segunda, as dificuldades gerais de ser o comandante dessa editora que navega na contracorrente. É interessante a sua pergunta, porque sobretudo no início, que era uma editora jurídica, a gente coloca o nome Contracorrente para uma editora jurídica, mas vários amigos falaram, Valim, você enlouqueceu. Que nome é esse para uma editora jurídica? Não tem nada a ver a logomarca, né? Um barquinho com uma onda enorme. Ele falou, isso aqui não faz o menor sentido no direito. Eu falei, enfim, vamos ver. Mas a nossa ideia foi justamente fomentar o pensamento crítico, inicialmente no direito, que era uma coisa completamente ausente. A gente nunca teve, claro, sempre tivemos representantes do pensamento crítico no direito, mas nunca tivemos uma editora com a marca do pensamento jurídico crítico. Nunca tivemos, né? E é isso que a gente buscava e que me parece que conseguimos, né? Ter essa marca não só da qualidade editorial, porque felizmente eu não dependo da editora para sobreviver, é um instrumento exclusivamente de intervenção. E divulgação, né? Totalmente, de divulgação, de difusão de pensamento. Então, porque o mercado editorial também no Brasil é muito difícil, né? E se eu dependesse dela, eu estava perdido. Então, foi difícil do ponto de vista de você colocar uma editora dessa de maneira sustentável no mercado e tudo. Mas hoje eu vejo que essa nossa opção, essa nossa decisão de fazer algo radical, não no sentido ideológico, mas ter um projeto radical de buscar qualidade e pensamento que destoe do senso comum e deu um fruto muito, muito positivo para nós. Nós estamos muito felizes com a trajetória da editora e com o que ela se tornou. Não falo isso, não é sem falsa modéstia. Sim. Parece que hoje ela é uma referência incontornável
não só no direito, mas na economia, em vários campos. E hoje a minha dificuldade hoje é a avalanche de projetos que eu recebo. Né? E projetos muito bons. Porque a gente também vai na contracorrente do mercado editorial. O mercado, especialmente o mercado jurídico, está num processo de desaceleração brutal. Né? E, por exemplo... Por quê? Por quê? Porque ninguém lê mais, professor. É muito difícil, ninguém lê mais. E isso é uma coisa curiosa. Influência do digital também? Digital, as pessoas... quando leem esses resumos, leem essas porcarias da internet, né? Os estudantes não compram mais livros. E então aquele fenômeno que a gente tinha de grandes manuais, de comentários que vendiam horrores, tal, isso praticamente acabou. Sim. E é uma coisa também muito curiosa, porque os livros que hoje têm mais resultado em termos de vendas são os livros mais sofisticados. Então eu vejo um livro e falo, nossa, antes eu pensava, esse livro aqui não vai vender para ninguém, com esse tema, um troço difícil, hermético, mas são as pessoas que ainda compram livros, são os que querem conteúdo sofisticado. É muito interessante. Essa lógica. Mas é isso, hoje a dificuldade é eu selecionar, porque como também vem nesse processo de, enfim, não só de quebra, mas de hoje as editoras jurídicas e também eu vejo de economia, não publicam, por exemplo, mais monografias. É muito difícil você ter editoras que ainda publiquem monografias, trabalhos monográficos. Isso nos sobrecarrega demais, porque a gente recebe muitas e muitas propostas e de gente extraordinária, só que nós temos uma capacidade limitada a gente publica muito, uma média de 4 a 5 livros por mês, que para uma editora pequena como a nossa é muito livro. É muito bastante livro. Coisa. Mantendo a qualidade, não só de conteúdo, mas também uma qualidade gráfica, tudo, não é fácil. Mas estamos lutando bravamente. Sim. E você ia perguntar aqui exatamente sobre isso, né? A Contracorrente é uma editora que tem ali um pensamento progressista, né, dentro do direito. E o direito, ele é inescapável da política. Sempre quando se tenta negar que existem interferências políticas, ideológicas, na verdade se está tentando esconder uma certa ideologia. Sem dúvida. Mas uma coisa bastante diferente dessa aplicação politizada do direito, que é benéfica, é a aplicação do direito para fins políticos. E aí a gente está chegando aqui no tema do lawfare. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o lawfare, o que é isso, o que difere o lawfare de um ativismo judicial ou dessa interpretação politizada do direito que a gente admira. E também qual que foi o seu sentimento ao ver o então advogado e coautor Cristiano Zanin, né, que escreve esse livro ao lado do senhor e da Valesca, chegar ao STF. Aquilo teve algo de simbólico? Como que foi a sua percepção? Uma boa pergunta. Esse tema do lawfare, eu confesso que a ideia e quem trouxe e teve despertou para o termo e para essa dimensão do direito foi o casal Cristiano Zanin e a Valesca Teixeira. Um dia eles chegaram e falaram, Valim, puxa, vimos um livro na Inglaterra extraordinário, cujo título é Lawfare, enfim, o subtítulo agora não vou lembrar, mas olha que coisa fantástica isso. E começamos a conversar e enfim, né, tínhamos uma convivência diária praticamente. E eles falaram, olha, isso daqui nos parece que é um conceito que explica uma realidade que está aí, mas estava faltando um conceito para dar conta dessa realidade. E depois fomos desenvolvendo teoricamente, né,
esse conceito, o nosso conceito destoa dos conceitos anteriores que foram disseminados notadamente por um advogado americano que se chama Charles Dunlap, né, que faz essa... Primeiro ele fala, olha, tem aqui um uso dos direitos humanos, né, do direito internacional dos direitos humanos que afeta os Estados Unidos e Israel. Isso aí é uma guerra jurídica que estão fazendo contra os Estados Unidos. Então ele faz essa crítica. Ou seja, o emprego desse termo para criticar a litigância, os litígios de direitos humanos contra os Estados Unidos e Israel. Depois, esse mesmo sujeito, num artigo subsequente, fala, olha, com o pragmatismo estadunidense, o lawfare pode também servir aos Estados Unidos. Então ele é neutro. Ele pode também, inclusive, substituir as armas convencionais com um custo menor, com uma eficiência maior. E esse Charles Dunlap é o responsável pela disseminação do termo. Mas depois a gente pega esse termo e o converte em outra coisa, né? Que para nós é o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou eliminar um inimigo, né? Essa é a definição que a gente dá pro lawfare, e que é... Uma grande sacada de vocês. Foi uma... E realmente, assim, não é que a gente falar da gente, né, de nós próprios, é sempre muito chato, né? Mas foi uma definição que deu ao lawfare um estatuto também científico. Sim. Assim, porque o primeiro desafio, quando o Cristiano e a Valesca me falaram sobre isso e tudo, era como a gente encaixa esse conceito que é muito útil, induvidosamente útil, dentro da teoria do direito. Que é a primeira coisa que nós, quando fazemos teoria, sim, claro, nos perguntamos como encaixar. E aí chegamos à conclusão de que esse conceito ele descortinava uma nova dimensão do fenômeno jurídico. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter uma análise econômica do direito, uma análise sociológica do direito, uma análise histórica do direito, uma análise política do direito, nós podemos também ter uma análise estratégica do direito, que, de maneira contraditória, é uma análise ou um emprego também do direito que nega o próprio direito. Porque quando você converte o direito em uma peça de uma estratégia, e estratégia aqui no sentido estrito de teoria da guerra, você esvazia o próprio sentido de direito, né? Que em vez de ser um instrumento de solução de conflitos, ele se torna numa arma. Então, não é solução mais pacífica de conflitos, senão que uma arma, né? De modo que esses foram os desafios, mas foi um desafio muito interessante. A impressão que me dá, eu não sou da área, mas é que vocês fizeram um avanço importantíssimo, talvez uma das grandes novidades na história do pensamento jurídico brasileiro, né? Eu acho. Enfim, de novo, eu não gosto de ficar fazendo autoelogio, mas me parece que foi uma definição totalmente inovadora de algo que muitos intuíam, mas não tinham dado densidade teórica para isso, e que tem uma utilidade prática inegável. E com o respaldo de um episódio concreto. Sim. E politicamente importantíssimo, né? Exatamente. Que foi Claro. E isso a gente até diz no livro, né? Porque foi um pensamento também um pensamento indutivo. A gente partiu de um caso e esse caso nos despertou para uma dimensão teórica, né? Claro que muita gente falou, vocês estão escrevendo esse livro para defender o presidente Lula. Claro, muita gente falou isso. Mas à medida também que o tempo vai passando,
e a gente vai tendo um pouquinho de distanciamento histórico, se nota que foi um avanço, não tem nada a ver com isso, né? E claro, esse livro também ganhou várias edições, mundo afora, e é interessante ver como ele acaba por influenciar e dialogar com muitos outros teóricos pelo mundo. Foi muito interessante. E aí também respondendo a sua pergunta do Cristiano, eu vi com muita alegria a sua ascensão ao Supremo. Eu sempre disse que o Cristiano, eu sempre falava isso nos momentos até mais duros, que ele já tinha entrado para a história da advocacia no Brasil. Né? Então, a gente tem figuras estelares da advocacia e, sem dúvida alguma, o Cristiano já estava inscrito nessa história da advocacia. E me parece que essa nomeação dele para o Supremo tem uma dimensão simbólica também de justiça, né? De alçar um grande advogado para um posto, né, na cúpula do sistema de justiça, e de uma pessoa que fez tanto a crítica desses desvios que a gente estava falando do sistema de justiça. Me parece que tem realmente uma nota simbólica muito forte. De reparação, talvez. De reparação nessa nomeação. É interessante como o Moro, durante um bom tempo, né, ficou cotado para eventualmente ir para o Supremo, né? Sim, e no fim, o Cristiano Zanin virada, né? Foi. Doutor Valim, me interessa perguntar, você como não só um pensador do direito, um intelectual preocupado com o Brasil, mas preocupado com a cultura, né? A criação da editora já demonstra isso. Mas eu fiquei fascinado com a iniciativa de vocês do evento Feira de Cultura, festival lá de Avaré. Eu sou muito amigo do secretário, agora está licenciado, Aldo Rebelo, das Relações Internacionais. Ele teve uma ideia, está criando, né? Parece que criaram um decreto da FLISP, Feira Literária Internacional, porque a secretaria dele é a Secretaria de Relações Internacionais, né? Criaram. Agora a implementação vai ser a posteriori. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa feira e falar de Avaré, enfim, quer dizer. Entre as minhas irresponsabilidades. Parabenizo por essa iniciativa, né? Obrigado. Mas entre tantas coisas que a gente vai inventando, depois de um período que eu com a minha família moramos fora do Brasil, que depois daquela conferência em Manchester, 2 anos depois eu me torno professor visitante na Universidade de Manchester. E permanece, né? Até hoje. E fico por lá um período. Quanto tempo? Uns 4 meses? Não, eu fiquei 6 meses por lá. 6 meses. Fiquei numa cadeira muito interessante e de uma faculdade também muito... prestigiada. Muito prestigiada e muito interessante, porque era uma faculdade de direito muito crítica. Eu não esperava aquilo. Não vou dizer de esquerda, mas com pensamento crítico predominante, que é o contrário do que a gente vê no Brasil. Então foi um período também muito, muito rico. E quando nós voltamos ao Brasil, a gente ficou voltamos a São Paulo, a gente já estava com 2 filhos, ou fazemos essa vida interior, São Paulo, decidimos ir para Avaré, que é a minha cidade natal, e uma cidade onde eu tenho muitos vínculos, inclusive históricos com a cidade. E aí precisávamos resolver um problema sério, que era acomodar a minha biblioteca pessoal, que é enorme. E fomos buscando lugares e tal. E bem perto da cidade tem uma vila operária, que meu pai construiu há décadas para abrigar funcionários que não tinham moradia. E uma das casas estava vazia. Aí minha esposa teve a
Falou, Rafael, por que a gente não vai para não ocupa aquela casa? E eu nem pensava naquilo. E ela viu, como eu digo, ela viu a beleza naquilo vislumbrou. Ninguém estava vendo, né? O fato é que ocupamos aquela casa e começamos a movimentar aquele lugar que depois veio a se tornar o projeto Cordão, inspirado na música do Chico Buarque, Cordão. E hoje aquilo é um equipamento cultural. A sede da editora Contracorrente está lá, em Avaré, porque a gente queria também oferecer empregos nessa área, porque tem gente muito capaz, muito capacitada, que trabalhava em loja de roupa, e, claro, não tinha oportunidade ali. Gente com mestrado, doutorado. Então montamos, porque aí foram vagando outras casas, que são 5 casas, e nós fomos ocupando. Aí faltava uma livraria na cidade. Montamos a Livraria Contracorrente, que tem livros de todas as editoras importantes do país. Depois uma outra casa, há uma luteria ali de pandeiros, da família Toledo, que produz os melhores pandeiros do Brasil. Hoje saem dali. E assim por diante. Então aquilo se tornou um núcleo cultural. Um núcleo de cultura, de pensamento crítico também, numa região complicadíssima. Né, predominantemente conservadora, até poderia dizer reacionária, e que tem como evento, o grande evento anual, um festival de inverno, que nesse ano a gente teve a 3ª edição, e que foi um sucesso enorme. Mais de 3 mil pessoas foram para lá. Levaram até o José Sócrates, né? O Sócrates foi... Impressionante. Sócrates é um grande amigo, um querido amigo, e que topou essa loucura de... Ele foi uma... E que ajuda a dar visibilidade, né? O fato do Sócrates ir lá ajuda, né? Não, e a mesa, porque a gente faz também, é um festival muito, muito bacana, porque a gente mistura. Então tem gente da política, tem gente do direito, tem gente da gastronomia, da arte, grandes escritoras. Por exemplo, o painel do Sócrates contou com a presença do Sócrates, do ministro Silvio Almeida, do Lira Neto, do Alisson Mascaro e do Eduardo Moreira. Que mesa, essa foi a mesa, foi a mesa de encerramento do festival. A mesa de literatura estava a Andréa Del Fuego, a Natália Timmerman, a Adriana Negreiros e a Márcia Tiburi. Então, uma turma da pesada. Foi muito bom. Então, é isso. É um projeto também que nos dá muita alegria e que está conectado a tudo que nós fazemos. Não é? Aliás, o senhor é do conselho do ICL, né? De Conselho de Defesa do ICL. Né? Recentemente. Se pudesse falar um pouco para nós do como é que você enxerga, você já chamou a atenção da sua amizade e seu vínculo com o GECE, né? Sim. Se você pudesse analisar o Eduardo Moreira, o ICL, claro. eu vejo com muito bons olhos a iniciativa deles, né? O Eduardo Moreira, o Edu, ele é um visionário, né? Uma pessoa com uma capacidade enorme de criação, é um sujeito extremamente criativo e muito trabalhador. E que teve ali uma sacada genial de, a partir de uma escola virtual, uma escola que conta ali com assinantes, financiou, né, e financia um projeto independente de comunicação. Que é um modelo que eu desconheço, algo similar no mundo. Porque aquelas pessoas que compõem e que constituem uma comunidade financiam um projeto de comunicação que não tem um anúncio, não tem patrocínio de ninguém, não tem... É uma experiência admirável e que está indo muito bem, que está indo de vento em popa. E agora parece que ele está se associando ao Felipe Neto também, Neto, então, que é outro indivíduo fantástico, também, né, do ponto de vista de criação. Que é o maior influenciador do país. Um dos maiores do mundo, né? Exatamente. Então é um projeto que está indo muito bem, que me parece que também faz muito bem ao país,
porque toca em temas fundamentais, na medida em que ele não tem nenhum vínculo econômico, não tem mesmo, não é propaganda falsa, enganosa. Ele não tem realmente, o critério dele, o critério ali dos jornalistas. Ele recrutou e continua recrutando jornalistas de ponta para o projeto. E aí, como também ele frequentemente abala as estruturas do país, ele achou por bem criar um conselho de defesa do ICL, né? E aí o Valfrido Vardi e eu ocupamos esse conselho de defesa para ajudá-lo nessa batalha aí que ele trava. Uma boa batalha em prol do país. Se pudesse falar um pouquinho do Valfrido, que é teu parceiro, né? Sim, não só no escritório, mas também aí no conselho do... Sim, o Valfrido... Que é uma figura interessante, né? Que eu conheci relativamente recente, né? Sim. Mais por causa daquele canal de podcast que ele tem. Sim, o Reconversa, né? Com o Reinaldo. Com o Reinaldo. Tá indo muito bem. Tá indo muito bem. O Valfrido é uma figura... E aí já falar do IRI também, claro, né? É uma figura fascinante, uma pessoa também muito competente, muito realizadora, um grande intelectual, e que eu conheci por intermédio do Gilberto Bercovitch. Grande Gilberto. Há muitos anos. Ele falou: você precisa conhecer uma pessoa, um advogado de direito, na época, né, de direito societário de esquerda. Eu falei: isso eu nunca vi. Isso eu vou acreditar vendo. E de fato né, para além dessas caixinhas, dessas coisas das classificações, é um brasileiro, um grande brasileiro, que se preocupa verdadeiramente com os destinos do país, e eu hoje compartilho praticamente todos os meus projetos, estamos juntos, né? Escritório, na editora ele também é um dos editores, e no IRI, que é um instituto que hoje também tem ocupa um lugar importante no país de reflexão, de intervenção, e que o Valfrido criou naquele contexto da Lava Jato, para pensar o futuro do país e tal. E hoje ganhou também uma dimensão, né? Nós temos ali a área de cultura, área de defesa, tem um centro de pensamento brasileiro, um centro de memória comandado pelo Lira Neto. Então ali também é uma máquina que trabalha também sem qualquer patrocínio, sem qualquer... Como é que se financia? Recursos próprios. Só recursos próprios. Fantástico. E isso também nos dá uma enorme... Responsabilidade. Responsabilidade e liberdade, né? Para fazer o que a gente entende que é importante para o país, né? E aí ele tem esses projetos, o Reconversa, que vai muito bem junto com o Reinaldo Azevedo, e entre outras tantas coisas, entre outras tantas batalhas. Eu procurei, você não chegou ainda a falar lá no Reconversa, acho que talvez. Não. Seria muito endógeno, mas... Exatamente. Eu falei, então eu vou ouvi-lo, né? Porque foi mais uma decisão, eu vou chamá-lo aqui, né? Seria muito... Professor, além do professor Gilberto Bercovitch, do professor Pedro Serrano, do Valfrido Vardi, que você citou aqui, quem que são os juristas dessa geração mais nova que te inspira, além deles? Muito bem, uma boa pergunta. Eu preciso pensar aqui para não cometer esquecimento ou injustiça. No passado também, porque o senhor citou, acredito que seja o jurista mais importante na sua trajetória, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Sim. Mas a geração dele é muito boa, né? Muito boa. Muito boa. Nós temos juristas extraordinários como Fábio Conder Comparato, sim, que foi, aliás, o mestre do Valfrido. Temos o professor Dalmo Dallari. Sim. Então, nós temos Paulo Bonavides, temos outras grandes figuras que são dessa mesma geração, né?
Mas agora, atualmente, poderia citar Silvio Luiz Ferreira da Rocha, que é um grande professor de Direito Administrativo da PUC São Paulo. Você já citou o Pedro Serrano. Tem uma escola de Direito Público também muito importante no Paraná, que tem como representantes, grandes representantes, Emerson Gabardo, Daniel Aschen, Eneida Desirê Salgado. Enfim, tem gente muito boa, né, pelo Brasil. Tem o Martônio, no Ceará. Sim. Que tem um livro publicado. Que tem um livro publicado conosco. Então, como eu disse, eu seguramente estou cometendo alguma injustiça aqui, mas tem gente muito, muito boa pelo Brasil e que me dá muita satisfação promover essas pessoas, né, através da editora. Sim. Que é o que eu procuro fazer, né, dar essa dignidade editorial para gente extraordinária que muitas vezes não encontrava lugar, né, no mundo editorial brasileiro, né? E suas perspectivas para os próximos anos, tanto no pensamento jurídico, nessa capacidade de interpretação, né, numa dimensão mais macroanalítica, né, menos segmentada, menos vinculada àquelas microanálises, né, do direito, e da política também, né, porque da Lava Jato para cá, você se coloca no debate público de forma muito intensa, a partir da Lava Jato, só que de lá para cá aconteceu muita coisa, né? Nós tivemos o impeachment, nós tivemos a eleição do Bolsonaro, a prisão do Lula, depois a eleição do Lula, inelegibilidade do Bolsonaro, então tudo acontecendo muito rápido. Quais que são as suas perspectivas daqui para frente? Veja, a Lava Jato nos provou que a democracia é algo que se batalha e se assegura todos os dias. Um cochilo acabou e você regride 40 anos, que foi o que aconteceu, né? Houve uma regressão enorme depois com o período Bolsonaro tudo, e a gente vê as dificuldades que a gente enfrenta hoje. De que, eu vou só dar um exemplo, naquele período de fragilidade da presidenta Dilma, em 2015, começam uma sucessão de emendas constitucionais que consagram as chamadas emendas parlamentares impositivas, que hoje talvez constituam um dos grandes problemas do país. Porque hoje a gente tem um orçamento reduzidíssimo, que é disponível ao presidente da República, discricionário, e desse reduzido espaço discricionário, que seria um espaço para investimentos em infraestrutura, grandes projetos nacionais, de desenvolvimento regional, nacional, 1/3 praticamente está nas mãos de interesses fisiológicos, paroquiais de deputados e senadores. Então, essa fragilidade que a Lava Jato gerou vai demorar muito tempo para a gente reverter, né? E eu vejo com muita preocupação o futuro, porque eu acho que o presidente Lula venceu as eleições, mas está completamente sitiado, né? E a chance de um governo de direita voltar em breve é enorme, na minha modesta visão. Por isso, claro, a gente não tem alternativa. Precisamos continuar lutando e tentar, assim, travar sempre essa batalha em prol do país. Mas me parece muito preocupante o futuro que nos aguarda, que nos espera. Doutor Valim, eu ia fazer uma última pergunta, mas eu resolvi fazer um convite que vai ficar registrado aqui. Muito bem. Eu fiz na editora 34, e esse convite não precisa ser na sua editora, tá? Eu fiz conversas com economistas 1 e 2, conversas com historiadores, aí me recorri de um historiador, professor José Geraldo Vinci de Moraes, da USP. Conversas com filósofos, foi um livro também muito interessante, que eu recorri de Filosofia é meu domínio conexo, mas eu não sou filósofo, do professor Marcos Nobre, né? Um livro muito interessante que saiu, e eu faço aqui um registro, fica registrado um convite, porque façamos juntos conversas com juristas brasileiros. Não precisaria nem ser na contracorrente. Mas eu faço questão. Seria um projeto fascinante. Fascinante. A gente recolheria não só a velha guarda, mas esses pontos que eu não, por exemplo, Gabardo, Martônio, eu não conhecia.
Então acho que é interessante fazer um apanhado e precisaria ter um parceiro qualificado como você. Vai ser um prazer e te agradeço muito o convite e já está aprovado na Contracorrente. E fazer um convite para você voltar, porque tem ainda, o nosso tempo ali, o nosso técnico está dizendo que esgotou, mas tem muita coisa ainda. Muita coisa. Então, ainda esse ano, talvez final de outubro, começo de novembro, você voltar para o segundo capítulo, que adorei, fantástico, né? Fantástico. Muito obrigado. É uma das grandes revelações da intelectualidade e do direito brasileiro, Dr. Rafael Valim. Uma honra tê-lo aqui, professor. Aprendemos muito. E fica então esse convite feito e já foi aceito, né? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.